Então, olha só. Aí nós temos a chamada virada antropológica, tá? E nessa virada antropológica aí, onde a gente está entrando para o período socrático ou o período antropológico, a gente não vai ter só Sócrates, né? Na realidade, o Sócrates ele está ali mergulhado naquela sociedade ateniense, naquela cidade-estado Atenas, e ele está mergulhado ali dentro de um ambiente que vocês colocam muito bem, acho que vocês já colocaram isso na última aula, que é o ambiente da democracia, onde qualquer homem livre, né, independente do seu ofício, ele é ali considerado um cidadão. Então, todos ali sendo tratados de um ponto de vista, de um aspecto de igualdade, com exceção daqueles que eles concebiam que naturalmente não seriam iguais, como, por exemplo, as mulheres, os escravos, as crianças, né, os mais idosos, ok? Então, você tem aí uma virada antropológica. E o interessante é que essa virada antropológica aí é justamente uma virada em que as grandes questões agora elas já não vão ser mais relacionadas a questões atinentes à natureza, né? Agora as questões elas são postas a partir do próprio ponto de vista humano, né? Quando o homem, de tanto ele se indagar sobre aquilo que o cerca, ele passa a questionar a si mesmo. Ele passa a questionar o seguinte: sim, mas esse conhecimento que está aqui sendo trazido, esse conhecimento ele é verdadeiro? É um conhecimento confiável? É um conhecimento... E aí você vai tendo aí justamente o surgimento de várias áreas da filosofia na época, né, que tratavam justamente de se pensar a partir do ponto de vista humano. Você tem o surgimento da ética, você tem o surgimento da política, né? A gente viu na última aula como ali aquele contexto das cidades-estados gregas, da cidade-estado grega Atenas, estava ali muito propício para isso, com o desenvolvimento do comércio, né? Com a queda ali da aristocracia e o início ali da democracia, como tudo isso foi sendo importante para se começar a pensar as questões filosóficas a partir do ponto de vista humano, tá? Então, filosofia da linguagem, a questão da estética, da epistemologia, essas áreas que a gente vai ver na próxima aula, ok? Agora, o Protágoras, né, que é um grande sofista, né, bem conhecido, essa questão da virada antropológica, a gente percebe até quando, por meio dessa fala, né, do Protágoras, quando ele diz assim, olha, o homem, ele é a medida de todas as coisas, inclusive os deuses. Os deuses são assim, por quê? Porque se toma a nós como parâmetro, né? Se inverte aí as coisas, vocês estão percebendo, tá? Então, o Protágoras, ele fala isso, que o homem ele é a medida de todas as coisas. E os sofistas, eles mergulhados ali nessa transição de uma sociedade aristocrática para uma sociedade pautada na democracia, os sofistas eles vão questionar essa questão dessa sociedade aristocrática, muito baseada na arete, cujo grande valor seria justamente a questão da honra, né? Muito pautada na questão dos guerreiros e tudo mais, para se pensar aí justamente um ambiente político em que todos pudessem participar, todos pudessem opinar, todos pudessem decidir os rumos daquela cidade-estado, Atenas, ok? Então, é muito aquela coisa que a gente pode dizer dessa transição que é feita, onde os sofistas eles vão denunciar o seguinte: olha, o estado de coisas ele é assim estabelecido porque existe uma convenção humana a esse respeito, tá? Então, eles já começam, inclusive, a falar, por exemplo, que a justiça ela não seria algo natural. A justiça ela não vem de um ideal. A justiça ela não seria uma virtude. A justiça que a gente vê, e a gente vê isso no diálogo lá da República, né, de Platão, os sofistas eles falam a justiça ela seria o resultado de uma convenção humana,
de um modelo de sociedade que é escolhido, tá? Então, você tem aí os sofistas, eles com essa posição. E os sofistas, eles vão defender, né? A Marilena, ela fala, eles vão defender essa questão da educação, né? Como é importante você educar as pessoas, justamente para que possa haver aí uma transformação dessa sociedade. Então, a questão de aulas de retórica, né, muito importantes. E aí vocês vão ver que os sofistas aí, eles vão falar justamente que os valores e as concepções da realidade, elas vão depender dos homens que as têm. É como eu estava falando para vocês sobre aquela questão da justiça. Vai depender do senso que os homens têm, de como eles convencionam a esse respeito. Vai depender da cultura que produz esses valores e essas concepções. Os sofistas, eles vão apontar justamente para esse lado aí, né? E o sofismo, ele tem muita relação, né, com a democracia, porque eles propõem algumas coisas, né? Por exemplo, eles propõem aí que nada é absoluto, né? Tudo é relativo. Não existe um conhecimento absoluto. Nós nunca vamos chegar à verdade, tá? Portanto, como tudo parte de uma convenção humana, de uma capacidade de convencimento, né? É verdadeiro aquilo que gerou convencimento nas pessoas, né? Então, toda verdade, eles falam, é uma verdade, política. Toda verdade, ela é política, porque ela parte justamente aí dessas relações, né? Entre as pessoas, entre os homens, né? Passa pelo arranjo aí de pessoas, pelas instituições históricas e sociais. E eles dizem, né, que o que a Assembleia, então, ela entende como verdade, é assim que vai ser. É muito interessante nessa questão do Protágoras, quando ele fala justamente que essa questão dos valores e concepções acerca da realidade, elas dependem dos homens que as têm, né? Ou da cultura que produz esses valores e concepções, como eu falei para vocês. Isso significa que esse debate sobre fake news era fichinha perto das discussões que se tinha naquela época na Grécia Antiga, né? Porque os sofistas, eles já falavam nessa questão do relativismo, né? Agora, esse relativismo, esse relativismo, de uma certa forma, ele pode ser prejudicial, inclusive para a própria democracia, quando a gente acaba caindo num vazio existencial, quando a gente acaba caindo num niilismo. E o Sócrates, ele apontava isso como um grande risco para a própria democracia, que poderia ir para um regime, para um tipo de governo, uma forma de governo, que seria ainda pior do que ela, que seria, no caso, a tirania.